Oi, gente. Boa noite. A gente vai fazer agora o nosso segundo Entre Telas. Eu sou a Dora, faço parte, sou coordenadora do programa de pós-graduação de artes visuais da Escola de Comunicações e Artes da USP. E a série é uma proposta que reúne doutores, a gente convida doutores em artes visuais recém-formados para conversar com os atuais doutorandos do programa. Para estar ali, evidenciar alguns vínculos entre os trabalhos. Eu queria aqui falar o programa. Desculpa, Pagu interrompendo, porque já que a gente está falando do Oswald, ela tem que vir aqui interferir. O programa de arte, o programa de pós-graduação em artes visuais, ele é composto ali de uma linha de pesquisa que seria teoria, história e crítica de arte, e ensino e aprendizagem de arte, e uma linha de pesquisa que é poéticas visuais, que é onde, quando os artistas desenvolvem teses relacionadas a uma prática, né, artística. A gente vai hoje receber o Thiago Gil, que é autor da tese Um Boxer na Arena, Oswald de Andrade e as Artes Visuais no Brasil, 1915-1945. O Thiago Gil fez a tese dele orientada, sob orientação do professor Tadeu Chiarelli, e a gente vai receber aqui também com a gente o Ronaldo Calisto, que preparou algumas coisas ali, algumas coisas para perguntar, porque tem ali uma intersecção entre os dois trabalhos. O Ronaldo está fazendo doutorado e o título do projeto dele é Max Pill e o Projeto Construtivo no Brasil, orientado pela professora Elza Azenberg. E eu queria agradecer também o Mário Ramiro, os professores Mário Ramiro e Sumaya Matar, que estão comigo na comissão de pós-graduação, e os doutorandos Felipe Barrocas, Cássia Aranha e Leandro de Oliva Costa Penha, e também a Ana Paula Albé, que estão aqui ajudando a fazer isso possível. E eu também agradecer a presença de vocês. Eu acho que a gente podia começar com o Thiago falando um pouco sobre a pesquisa dele e sobre como é depois, né, de já ter passado por tudo isso, como isso se refletiu, ou se refletiu, ou se modificou no trabalho dele e na vida dele, se ele tem projetos de pós-doutorado, de continuar estudando, etc. Então é isso, gente. Obrigada. Thiago, você agora. Legal. Obrigado, Dora. Boa noite para todos que estão aqui no encontro, que estão nos assistindo, né? Agradeço imensamente a toda a equipe que está organizando esse evento Entre Telas, pelo convite, pelo cuidado na organização, né, da nossa participação aqui, principalmente por essa iniciativa de criar esse canal de diálogo entre os pesquisadores que já defenderam seus trabalhos e os que estão aí no processo, né? Isso permite que a gente se conheça, né? E conheça as pesquisas uns dos outros, para além dos eventos acadêmicos mais protocolares, vamos dizer assim, né? Onde nem sempre existe uma oportunidade real de diálogo e de crítica. Então, acho que essa iniciativas que gerem esses espaços são muito importantes, né? O que eu pensei em fazer para esse momento inicial foi apresentar um panorama da pesquisa, né? Eu conversei brevemente com o Ronaldo antes, ele também me sugeriu
trazer algumas questões que eu achasse que fossem desafiadoras e tal. Eu vou falar um pouco disso, questões que me orientaram, os materiais que eu trabalhei, a estrutura da tese, tudo isso, uma apresentação geral, né? Aí, se der tempo, eu mostro também algumas obras que eu discuti na tese e falo um pouco dessa questão que a Dora trouxe, né, de desdobramentos da tese depois durante esses 2 anos, né? Eu preparei uma apresentação, então eu vou compartilhar minha tela aqui. Só um segundo. Espera aí. Compartilhar uma guia do Chrome. Bom, espero que esteja chegando aí para vocês. Deve estar carregando, acho que deve ter chegado aí. Então, eu vou começar esse panorama, tá aí o título da tese, né, que a Dora falou. Eu vou começar pela epígrafe, que eu escolhi para o texto final da tese, que é essa frase: a gente escreve o que ouve, nunca o que ouve, que é uma frase do Oswald, uma frase que está no primeiro prefácio que ele escreveu para o romance Serafim Ponte Grande. Ele escreveu essa frase em 1926, o romance depois só foi publicado nos anos 30, mas nesse período ele escreveu esse primeiro prefácio, ele já estava trabalhando na escrita do romance, e aí nesse prefácio ele lança essa frase: a gente escreve o que ouve, nunca o que ouve, que foi a minha epígrafe. É uma frase que antecipa de alguma maneira uma outra frase dele, aí já num texto bem mais conhecido, né, que é o Manifesto Antropófago, em que ele diz: só podemos atender ao mundo orecular. Que é uma brincadeira que ele faz, né, o Oswald, na sua poesia, nos seus textos, ele sempre, o tempo todo, faz brincadeira com a sonoridade das palavras, joga com a sonoridade das palavras, e aí ele brinca com a semelhança entre orecular e oracular, né? O mundo orecular, o mundo daquilo que nós ouvimos, seria, no fim das contas, aquilo que nos guia verdadeiramente, e o que a gente escreve seria muito mais um produto dos nossos guias oreculares do que propriamente um reflexo dos fatos, né, daquilo que houve. Então, essa epígrafe eu escolhi, claro que a gente, hoje, numa época de pós-verdade, fake news, é bom ter cuidado sempre com relativização dos fatos ou do que se diz sobre os fatos, mas para mim o que essas frases do Oswald diziam era que tanto a escrita literária quanto a escrita historiográfica, elas perdem se elas se mantiverem interessadas somente na busca pelo que houve com H. Para exercer toda a sua potência de intervenção no mundo, toda a escrita precisa saber ouvir o mundo e atender a essa escuta, né? Precisa buscar a sua densidade como texto também nas palavras que circulam pelos corpos, pelas bocas, e não somente nas palavras que circulam pelos livros, né? O Oswald tinha plena consciência disso, cada vez mais eu entendo e acredito que a experiência dele como intelectual, incluindo os seus textos sobre arte, essa experiência é uma grande tentativa de escuta do seu mundo, né, do mundo em que ele estava vivendo. E eu que me coloquei na posição de escrever sobre esse autor, que é um peso pesado, né, literalmente até, da literatura brasileira e do pensamento brasileiro no século XX, eu procurei também, dentro dos meus limites, atender ao meu mundo orecular, né, esse mundo da segunda década do século XXI, que é povoado por muitas vozes que no tempo do Oswald eram mais difíceis de se ouvir, né?
Eu vou voltar nisso ao longo aqui dessa apresentação, mas o que eu queria agora fazer para entrar mesmo no que foi a pesquisa, nesse slide tem aí duas perguntas que foram as questões principais que eu procurei investigar aí na tese, né? Qual foi a relação do Oswald com as artes visuais ao longo da sua experiência intelectual e como essa relação aparece na poesia e na prosa que ele produziu, na poesia e na prosa oswaldiana. A primeira pergunta, na verdade, ela é quase que a justificativa da pesquisa em si, né? Eu trouxe aqui uma imagem de Oswald com Tarsila por volta de 1928, porque quando se pensa na relação do Oswald de Andrade com as artes visuais, a primeira coisa que vem à cabeça é a relação que ele teve com a Tarsila e as influências mútuas nas trajetórias dos dois, aí, especialmente durante o período da antropofagia, entre o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e da antropofagia, entre 1924 e 1929, né? Mas o fato é que o Oswald tem uma carreira de 5 décadas como jornalista e como escritor, e pouco se falava da relação dele com as artes antes e depois desse período aí muito restrito de 5, 6 anos, durante os anos 20, em que ele teve uma relação com a Tarsila. A bibliografia pontual sobre textos que ele escreveu antes e depois desse período, mas não havia, né, em 2014, quando eu propus esse projeto de pesquisa ao programa, não havia uma pesquisa que reunisse e que estudasse esses textos do Oswald sobre arte, tendo como objetivo entender como o pensamento dele se constituiu, como o pensamento dele sobre arte se constituiu, se desdobrou ao longo das décadas, quais movimentos esse pensamento fez, né, durante esse longo período de atuação intelectual dele, e basicamente foi isso o que eu me propus fazer, investigar esse movimento do pensamento do Oswald sobre arte. E aí a segunda pergunta que mobilizou a pesquisa, né, na verdade ela está dentro da primeira, porque a literatura e a poesia do Oswald possuem muitas relações com as artes visuais e com a visualidade, tanto na forma como no conteúdo. Por isso, eu incluí como parte dos meus materiais de pesquisa também uma seleção das obras literárias e poéticas do Oswald. Então, os meus materiais de pesquisa, eu elenquei aí umas categorias de materiais que eu trabalhei, são basicamente artigos que ele publicou em jornais e revistas, correspondência ativa, que, ao contrário do Mário de Andrade, o Oswald não foi um escritor de cartas muito ativo. A gente tem pouco registro de cartas que ele escreveu, mas algumas delas são cartas justamente para o Mário de Andrade, que estão na coleção do IEB. Eu trabalhei com esse material também. E cartas também com Tarsila, né, o que se conhece mais de correspondência dele. Trabalhei com os manuscritos, datiloscritos, documentos depositados no fundo Oswald de Andrade, que fica no centro, está abrigado no Centro de Documentação Alexandre Eulálio, na Unicamp. E aí com os livros, né, Os Condenados, o romance Os Condenados, é o primeiro romance do Oswald, foi publicado ao longo de uma década, aí, um romance em 3 volumes. O livro de poemas, os 2 livros de poemas, Pau Brasil e Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de Andrade, são livros que têm ilustrações, né? O Pau Brasil é ilustrado pela Tarsila do Amaral, as ilustrações conversam com os poemas, e o Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de Andrade é ilustrado pelo próprio Oswald de Andrade. E aí os outros 2 romances que eu estudei, na verdade, são 2 volumes de um mesmo romance, que é o romance Marco Zero, A Revolução Melancólica e Chão, o segundo volume.
Então, esses foram os meus materiais de pesquisa, e aqui, diante disso, eu já encontrei um primeiro desafio de pesquisa, que até, de alguma maneira, determinou algumas decisões que eu tomei no percurso, né? Apesar do Oswald ser um escritor importante, bastante conhecido, já bastante estudado, né? A sua obra como jornalista, sua obra crítica, vamos dizer assim, os textos que ele publicou em jornais, revistas, textos de conferências que ele fez, sua produção de não ficção, não está completamente organizada, né? Existem coletâneas editadas como parte das obras completas do Oswald, mas eu rapidamente, quando eu comecei a me debruçar sobre esse material, eu percebi lacunas muito importantes, né? Textos que eu já conhecia dele, que eram muito importantes, por exemplo, um texto dele sobre o Portinari, de 1934, que não estava em nenhuma dessas coletâneas. E aí isso me lançou uma dúvida geral sobre essas coletâneas de textos dele, e me fez pensar que eu teria que dedicar boa parte do tempo que eu tinha para realizar a pesquisa fazendo trabalho de arquivo, de levantamento de fonte primária. E essa, de fato, se mostrou uma decisão importante e necessária. Foi necessário dedicar esse tempo considerável para vasculhar as pastas de documentação e de correspondência deles nos arquivos, vasculhar coleções físicas e digitais de jornais e revistas em que ele colaborou, porque eu, de fato, encontrei vários textos, alguns até que eu nunca tinha ouvido falar, e que me ajudaram na pesquisa a constituir aí esse panorama do pensamento do Oswald sobre arte, né? Por outro lado, isso consumiu bastante tempo da pesquisa e eu não dispunha de dedicação integral à pesquisa, né? Eu entrei no programa em 2014, eu já trabalhava na Fundação Bienal como pesquisador nessa época, desde 2013 eu trabalho na Fundação Bienal, continuo trabalhando, optei por fazer a pesquisa, desenvolver a tese, sem bolsa, mantendo o trabalho na Fundação Bienal e aí, claro, contando com a compreensão especialmente da Dora Correia, que é a superintendente de projetos, também na época Luciana Guimarães, que trabalhava lá na superintendência geral, de me liberar em vários momentos para poder ter um tempo dedicado à tese. Então, consegui isso negociando lá na Fundação Bienal. Também vai aí o meu agradecimento para esses colegas que entenderam, né, essa minha condição. Mas o fato é que eu não tinha dedicação integral à tese e muito do meu tempo de pesquisa foi consumido nesse trabalho de arquivo. Eu trouxe aqui até alguns exemplos, né? Esse é um texto do Oswald, o primeiro texto do Oswald sobre Brecheret, publicado numa revista completamente esquecida hoje, chamada A Rajada, uma revista que era editada no Rio de Janeiro. Precisei ir até a Biblioteca Nacional para consultar essa revista, não encontrei ela em nenhum outro lugar. Aqui é um exemplo de um documento do Fundo Oswald de Andrade no SEDAI, né? São os estatutos desse grupo Quarteirão, também uma grande incógnita da nossa história, da história do modernismo. É um grupo que Oswald teria tentado fundar com Flávio de Carvalho. Ele se aproximou muito do Flávio de Carvalho nos anos 30, e eles estabeleceram aí uma série de ações que esse grupo Quarteirão iria tomar. Me parece uma espécie de continuador do Clube dos Artistas Modernos, né, que tinha se extinto ali em 33, e tem esse documento com os estatutos lá no Fundo Oswald de Andrade, é um documento que eu discuto na tese. Esse é um caderno de notas que pertenceu ao Oswald e que, por vias contatos que a gente vai fazendo na vida, e tive a chance de conhecer o colecionador que tem esse caderno.
e que gentilmente me cedeu aí a possibilidade de olhar para esse caderno, digitalizar esse caderno, um caderno que tem notas muito importantes do período que Oswald passou em Paris, em 1923, anotações de conversas que ele teve com Brancusi, com Léger, com as figuras ali que ele e Tarsila estavam conhecendo em Paris. E, enfim, um documento que eu trabalho também na tese. Esse é um texto que Oswald de Paris ele envia para o jornal Correio Paulistano. Correio Paulistano está todo digitalizado na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, então essa parte eu tive um pouco mais de facilidade para fazer a pesquisa nesses acervos digitalizados, um texto chamado Atualidade de Babilônia, onde ele fala um pouco como ele percebia a situação cultural de Paris em 1923, que era muito diferente. Ele já identifica uma grande diferença em relação à situação que ele encontrou a primeira vez que ele foi a Paris, no começo da década de 10. Então, ele fala um pouco disso nesse artigo, um artigo que eu discuto na tese. E aqui é um trecho do romance Marco Zero. O Marco Zero é um romance que ele não concluiu, era para ter 5 volumes, ele só conseguiu publicar 2. E esse capítulo, vamos dizer assim, de algum dos volumes do Marco Zero, foi divulgado por ele na Revista do Brasil, em 1938, na forma de roteiro cinematográfico. Então, a gente vê ali que tem indicações de luz, ambiente, letreiros, ação, diálogo e som, que é o que mostra, né, a relação do Oswald ao conceber esse romance, Marco Zero. Ele pretendia criar uma relação com o cinema. Toda a escrita dele, a prosa literária do Oswald, tem uma relação com o cinema, uma vontade de escrever cenas que têm cortes abruptos e tem uma montagem, tem choques entre cenas e tal. Esse romance Marco Zero, ele é, digamos assim, o experimento mais elaborado do Oswald de testar essa possibilidade de relação entre narrativa literária e narrativa cinematográfica, tanto que ele chegou a imaginar uma cena do romance na forma de uma cena de filme e publicou isso na Revista do Brasil. Então, isso é uma espécie de panorama muito breve dos materiais que eu trabalhei e discuti na tese, né? O tipo de documentação que eu reuni. Aí, já falando um pouco mais qual era a minha hipótese, né? As artes visuais ocupam posição de relevo na experiência intelectual e criativa do Oswald de Andrade. Na experiência intelectual, porque desde os seus primeiros artigos sobre pintura e escultura, Oswald compreendeu as artes visuais como instrumentos de investigação objetiva e subjetiva do mundo. Então, as artes eram entendidas por ele como uma forma de conhecimento, e na experiência criativa, porque a sua obra poética e os seus romances não apenas incorporam técnicas de composição e recursos expressivos, esses que eu falei, né, colagem, montagem, enquadramento, contrastes luminosos e cromáticos, que permitem aproximar esses textos do cinema, da fotografia e da pintura, mas também nos romances do Oswald a gente vai encontrar referências a artistas, personagens artistas e referências a debates existentes no meio artístico em São Paulo, no período de escrita desses romances, né? Um exemplo disso é o personagem Jorge Dalvelos, nos Condenados, que é o primeiro romance dele, e é um personagem evidentemente inspirado no Victor Brecheret. O Oswald tinha acabado de conhecer o Victor Brecheret entre 1919 e 1920, o período que ele estava escrevendo o romance, e ficou muito impressionado com o tipo de escultura que o Brecheret fazia, e inseriu esse personagem no romance. O personagem trabalhava num ateliê no Palácio das Indústrias, o antigo Palácio das Indústrias, que hoje é o Catavento Cultural. O personagem tem um ateliê naquele edifício,
e o Brecheret tinha um ateliê naquele edifício. O tipo de escultura que o personagem fazia era muito parecido com as esculturas do Brecheret. Então, nitidamente, esse personagem Jorge Dalvelos é inspirado no Brecheret. E no segundo romance que eu analiso, que é o Marco Zero, que é já mais tardio, né, dos anos 40, tem um personagem chamado Jack de São Cristóvão, que é nitidamente inspirado no Flávio de Carvalho, que é um artista que o Oswald se aproximou nos anos 30. Esse personagem frequentava um clube de artistas, como o Flávio de Carvalho tinha sido fundador do Clube dos Artistas Modernos, esse personagem frequentava esse clube também, e era um personagem que defendia uma abordagem psicológica da pintura moderna. Se a gente for olhar para os textos do Flávio de Carvalho e para a pintura do Flávio de Carvalho, a gente também vai ver esse interesse pelas dimensões psicológicas da pintura. Então, tudo isso me mostrava que eu tinha que incluir os romances do Oswald como objeto de pesquisa da tese, porque eles têm uma relação muito forte com as artes visuais. Então, basicamente, foi essa a minha hipótese, o que eu procurei investigar na pesquisa através desses materiais, do estudo, da análise desses materiais que eu mostrei antes, né? Aí um outro problema que também apareceu para mim no contato com esses materiais, é um problema que eu discuto na introdução da tese, é se dá para chamar esse corpus de textos do Oswald que eu reuni de crítica de arte, se eles se configuram como crítica de arte. Aqui, nesses slides, eu coloquei alguns exemplos, né, de como aparece o pensamento, os posicionamentos do Oswald sobre arte, em parte em textos que são integralmente dedicados a um artista ou a um problema artístico que ele estava querendo discutir. Outros pensamentos aparecem como parte de texto de conferências que não são necessariamente sobre arte, mas aí você vai encontrar uma reflexão sobre arte nessa conferência. Fragmento de artigo que não tem um tema específico, isso é um dado também da prática da produção jornalística do Oswald. Às vezes ele tinha uma coluna chamada Feira das Quintas, por exemplo, no Jornal do Comércio, que ele escrevia sobre várias coisas, ele escrevia sobre temas que estavam ali no calor da hora, na semana, não tinha um tema específico. As colunas que ele escrevia era quase como uma experiência de passear por uma feira mesmo, e vai de uma barraca a outra, encontra uma coisa ou outra, o texto tem um pouco esse caráter, e aí aparece nesse texto algum pensamento sobre arte, alguma discussão sobre um artista, ali inserido, né, no meio de outras reflexões. Também dá para encontrar discussões sobre arte nos manifestos que ele escreveu, acho que especialmente no Manifesto da Poesia Pau-Brasil, tem uma relação importante com a pintura cubista, no Manifesto da Poesia Pau-Brasil, é uma coisa que eu discuto na tese, e esses diálogos que aparecem nos romances, nas obras literárias e também na produção jornalística, porque alguns artigos que Oswald publicava em jornal eram artigos ficcionais, eram diálogos que ele inventava e inseria ali nas colunas que ele tinha nos jornais. E, eventualmente, aparecem nesses diálogos pensamentos sobre arte. Então, é um pensamento sobre arte que está muito espalhado numa variedade de textos. Isso me fez me perguntar se eu podia chamar isso de crítica de arte. E a posição que eu assumi na introdução, que é o que eu coloco lá, é que não. Oswald tem um pensamento sobre arte, mas ele não tem exatamente um conjunto de textos que compõem uma crítica de arte. Por quê? Eu opto por responder que não, porque ele nunca publicou um livro específico sobre arte, que reunisse, por exemplo, os artigos que ele publicou sobre artistas. Ele também nunca escreveu texto para catálogo de exposição.
E nos textos que eu encontrei dele em jornais e revistas, eles não faziam parte de uma produção regular sobre exposições de arte. Era essa coisa mais fragmentária de pensamentos soltos que aparecem em textos sobre assuntos variados. Então, essas formas mais consagradas de exercício da crítica de arte, num jornal dedicado a exposições, um texto num catálogo, um livro sobre arte, o Oswald nunca fez isso, nunca publicou isso. Essa foi a razão principal para eu não encarar Oswald como um crítico de arte, nem tratar os seus textos como crítica de arte, né, como parte desse gênero discursivo que a gente chama de crítica de arte, embora eu tenha consciência de que as normas desse gênero são bastante heterogêneas, né? No livro clássico do Lionello Venturi, sobre a história da crítica de arte, você tem ali colocados nessa narrativa sobre a crítica de arte, Vasari, Winckelmann, Hegel, Kant, Baudelaire, que enfim, são autores cujos textos são muito diferentes entre si, e o Lionello Venturi coloca todos numa narrativa sobre crítica de arte. Mas eu preferi entender o Oswald não como um crítico de arte, mas talvez como um crítico de arte entre aspas, porque eu não acho que os textos dele devem ser medidos lado a lado com a produção, por exemplo, do Mário de Andrade, ou do Mário Pedrosa, ou do Sérgio Milliet, ou do Lorival Gomes Machado. Eu acho que Oswald construiu um pensamento sobre arte que merece ser visto e considerado, mas ele não exerceu a crítica de arte como esses autores que eu citei exerceram. Ele foi crítico de arte, entre aspas, digamos assim, quando ele achou que ele tinha que ser. Quando ele viu um trabalho de um artista, ou ele identificou uma questão no contexto artístico aqui de São Paulo, principalmente, em que ele achava que ele tinha que intervir. E aí ele escreve e se coloca. Mas não era uma atividade regular, a ponto de qualificar os textos como crítica de arte. Então, na tese, eu me refiro sempre aos textos dele como textos sobre arte ou como pensamento sobre arte do Oswald de Andrade por essas razões. Aqui, falando um pouco mais da estrutura da tese, né, eu escolhi adotar uma narrativa sobre o pensamento do Oswald sobre arte cronológica e linear, então eu vou seguindo os primeiros textos dele na década de 10, 20, 30, 40, até 1945, que é o limite que eu estabeleci. Essa apresentação, ela em muitos momentos ela é mais horizontal do que vertical, tem muito um esforço de mostrar quais eram os argumentos dele, o que ele estava defendendo, e menos um esforço de verticalizar no sentido de, por exemplo, contrapô-lo a outros críticos de arte que estavam atuando aqui no Brasil, ou a narrativas historiográficas que já existem sobre arte moderna. Não faço tanto isso. Meu interesse é entender como ele construía os argumentos dele, como esses argumentos se sedimentavam, foram se sedimentando ao longo das décadas, como ele alterou também coisas que ele pensava antes. E essas análises que eu vou fazendo são atravessadas em alguns momentos por obras que o Oswald cita, ou por obras que eu achei que seria importante discutir, porque tinham relação com os textos que eu estava analisando. Então, esses são os capítulos da tese, como eu falei, né, eles seguem bem essa estrutura cronológica. O primeiro capítulo, Em Prol de uma Arte Nova, vai do primeiro texto que eu encontrei dele sobre pintura, que é o Em Prol de uma Pintura Nacional, publicado em 1915, até as intervenções dele durante a semana de 22. O segundo capítulo praticamente se foca apenas no período que ele passa em Paris com a Tarsila, as relações que ele cria, o modo como ele entende a situação da produção
de pintura moderna e de escultura moderna nos anos 20, né, ele consegue identificar já que o Picasso que ele conhece em 23 já não é o Picasso cubista de 1907, do começo da década de 10, ele percebe essa mudança e o entendimento que ele vai criar de como os modernistas brasileiros podiam se relacionar com a arte moderna é a partir dessa arte moderna que estava sendo praticada em 23, 24. O capítulo se encerra, então, com uma discussão sobre a relação do Manifesto Antropófago, do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, com a pintura cubista que ele conheceu aí junto com a Tarsila em 23. Depois, Bárbaro e Nosso é o capítulo que vai desse momento posterior ao Manifesto da Poesia Pau-Brasil até o Manifesto Antropófago, a edição da revista de Antropofagia, como é que o pensamento dele vai para um lugar de descolonização do imaginário sobre a história do Brasil, né? É um pouco diferente do que ele defendia do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, e aí ele vai ver na pintura antropofágica da Tarsila a grande expressão desse movimento de descolonização do imaginário, vamos dizer assim, de se livrar das referências eurocêntricas que atravessam o imaginário histórico dos intelectuais brasileiros, né? O capítulo 4, Entre o ícone e a revolução, é o mais abrangente, né, no certo sentido, pega um período de 15 anos, é o período da virada do Oswald, ele sai desse pensamento antropofágico que se aproxima do comunismo, de uma ideia de arte social, que ele bebe muito do muralismo mexicano, de uma conferência que ele assistiu do Davi Siqueiros no Clube dos Artistas Modernos, aqui em São Paulo, que transforma totalmente a maneira dele encarar a pintura. E aí ele passa a defender inclusive na sua produção literária, né, a produção da arte como uma produção de intervenção social, até em algumas vezes ele usa o termo pedagógica, no sentido da emancipação de um modelo de produção artística burguês para um modelo que apontava para um futuro socialista. Ele vai falar isso em vários textos desse período, de 1930 a 1945. E o último capítulo é o capítulo onde eu analiso a relação com as artes visuais dos romances e nas poesias do Oswald. Encerrando esse panorama, então, só uma breve palavra sobre o título, né? Um boxer na arena. Eu extraio esse título, e aí eu optei por manter o boxer em francês, porque o Oswald usava essa palavra em francês, por mais que ele seja um autor do nosso modernismo que buscou criticou e buscou inventar possibilidades da gente sair do imaginário colonizado, ele era formado nesse imaginário colonizado por um referencial francês. O primeiro livro que ele publica, uma peça de teatro que ele escreveu junto com Guilherme de Almeida, ele publicou em francês. O Poesia Pau-Brasil foi publicado por uma editora de Paris. Então, ele tinha uma relação muito forte com o pensamento francês, com a literatura francesa, com a arte francesa. Então, mantém o boxer em francês um pouco para sinalizar essa dubiedade assim dessa figura. E extraio essa citação de um texto dele da coluna que ele escrevia chamada Semana de Arte Moderna, no Jornal do Comércio, em que ele diz, né, queremos mal ao academismo porque ele é o sufocador de todas as aspirações joviais e de todas as iniciativas possantes.
Para vencê-lo, destruímos. Daí o nosso salto galhardo de sarcasmo, de violência e de força. Somos boxers na arena. Não podemos refletir ainda atitudes de serenidade. Essa virá quando vier a vitória e o futurismo de hoje alcançar o seu ideal clássico. E, além dessa menção, dessa expressão, boxers na arena, que está nesse texto, eu também pesquei no livro de memórias que ele escreve já no final da vida, que é publicado no ano de morte do Oswald, em 1954. Bem no começo desse livro de memórias, ele faz essa fala, né? Fito nas paredes do living espaçoso, as minhas altivas bandeiras são os quadros, as obras-primas da pintura moderna de que breve vou me desfazer. São os estandartes levantados na guerra que foi a minha vida. Um grande Quirico de 1914, da série Piazza d'Italia, onde se vê uma torre, um pequeno trem de ferro e dois homens minúsculos na solidão da praça onde se ergue uma estátua vestida de negro. É um dos quadros que criaram em Paris o surrealismo, chamam-no L'Énigme d'une journée, o Enigma de um Dia, que hoje está na coleção do MAC USP. Há também em azul a obra-prima de Tarsila, O Sono, duas joias de Cícero Dias, onde o mestre brasileiro liga o abstrato ao nativo, os cavalinhos de Quirico e o Di, uma telinha de Rudá e outra de Noné, meus filhos, e um guache de Picasso em azul e negro. São as minhas bandeiras que nunca abdiquei na luta feroz dos meus dias. Isso para mim é importante porque, e é o que justifica o título da tese, porque desde os primeiros posicionamentos do Oswald sobre arte, sobre a situação da arte em São Paulo, ele demonstrou um incômodo tremendo com qualquer ideia de acomodação do artista brasileiro. Para ele, o artista devia ser um pesquisador. Num primeiro momento, ele defende que esse artista seja um pesquisador da paisagem natural do Brasil. Depois, essa necessidade de pesquisa se expande, se torna mais complexa. O artista deve pesquisar os fatos estéticos nacionais, e aí o Tiago, carnaval é Tiago, entendido por ele. Oh, desculpa. Desculpa. parece que está cortando um Oi. pouco. Aqui eu recebi uma mensagem que está cortando um pouco a sua fala. E aí me pediram para você repetir a partir do título da Certo. tese. Talvez seja legal desligar a apresentação, se possível, para ver se melhora, porque falaram que tem alguma coisa que está cortando a sua fala, Pode ser, tá bom. tá? Vou Tá desligar, bom. então. Vamos ver se melhora, assim, qualquer coisa eu te aviso. E você retoma ali do título. Então, tá bom, beleza. Então, bom, o título tem isso, né? Ele é uma expressão que eu pesco de um texto do Oswald durante a semana de 22, em que ele diz: somos boxers na arena, se referindo ao esforço de destruição que na época chamado dos futuristas de São Paulo estavam fazendo para se livrar do peso do academismo, como eles entendiam, né? Mas também tem a ver com uma reflexão do Oswald já do final da vida dele, do livro de memórias que ele publica, em que ele olha para a coleção de obras que ele tinha no apartamento dele e se refere a essa coleção de obras como as bandeiras que contam que nunca abdiquei na luta feroz dos meus dias. Então, para mim, esse título, Um Boxer na Arena, tem a ver com essa ideia do Oswald de que o artista, o intelectual também, estão inseridos numa arena, eles estão em luta, eles atuam num espaço de disputas. E um espaço que não tem lugar para acomodação, né?
para acomodação em fórmulas estabelecidas. O artista e o intelectual para Oswald é sempre um pesquisador movido pelo desejo constante de impulsionar a criação artística para além daquilo que ela já havia alcançado, né? Era nisso que ele acreditava. Então, da apresentação do panorama da tese, que eu achei que eu fosse fazer muito rápido, eu acabei me estendendo. Eu acho que eu posso encerrar por aqui para a gente começar a conversa. Eu tinha trazido umas obras para mostrar, mas acho que vamos deixar para o pessoal baixar o PDF e olhar depois. Então era isso da minha apresentação, era isso. E agora que já faz É. 2 anos que você 2 anos que você defendeu, você pensa em continuar a fazer uma pesquisa, a continuar de algum jeito, sei lá, num pós-doc, ou continuar essa pesquisa, ou se isso te levou para algum outro lugar, daí eu fiquei com muita vontade de ler muita coisa quando eu dei uma olhada na sua tese do Oswald, que eu nunca sabia nem que existia, e foi muito legal isso. Mas você tem algum projeto ou não? Sim. Na verdade, estou trabalhando em duas frentes, que são desdobramentos dessa pesquisa sobre Oswald. Olhar para algumas esculturas da Maria Martins e do Brecheret, do final dos anos 40 e do começo dos anos 50, como desdobramentos da antropofagia, de alguma maneira, ou de uma espécie de imaginário utópico que a antropofagia projetava nos mundos indígenas e que aparecem também na escultura desses dois artistas. Isso é um projeto. Um outro projeto que eu tenho muita vontade de fazer é estudar essa relação do cinema com o romance Marco Zero, né? Olhar para esse roteiro que ele publica em formato, essa cena do romance que ele publica em formato de roteiro cinematográfico, e entender como que ele estava tentando articular nesse romance uma relação com o cinema e uma relação com o muralismo mexicano também, porque ele dizia que esse romance era um romance mural, porque era um romance que não tinha mais ele não acompanhava um herói único, né? O herói do romance burguês. Esse era um romance, e numa tentativa de constituir uma espécie de panorama crítico da sociedade paulistana dos anos 30, sem ter um herói que o romance segue, né? Então, isso tem uma relação com a pintura do mural mexicana, que transformou, digamos assim, o pensamento estético do Oswald, e é algo que eu tenho vontade de estudar. Então, tem esses dois, mas isso ainda está na ordem do desejo, vamos dizer assim. Não tem um projeto formulado ainda. Melhorou meu áudio? Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Parece que tinha melhorado. Ronaldo voltou agora. Eu tirei a imagem também e vou Estamos ficar sim. só com o som. Ô, Tiago, não poderia deixar de perguntar nessa observado o dilema das décadas de 1923, 24, naquele processo onde os dois, tanto a Tarsila como o Oswaldo, vivem na França, e é onde tem um movimento muito grande da questão negritude da Europa, né? Utilizando o corpo, corpos que são diferentes do padrão europeu, e era tratado como se fosse grandes eventos para se manifestarem contra a superioridade branca sobre o negro, o enriquecimento. E aí, na tua tese, você comenta muito da obra negra, né? Que, na realidade, originou nessa fase Sim. deles na Europa. O que você tem para
para me dizer a respeito, para nós aqui, esse movimento do negro da Europa que assimilou e depois você acha que afetou os novos pensamentos da antropofagia do brasileiro, porque daí colocou o índio na história? O que você acha desse movimento todo que estava tendo na Europa e que refletiu na obra negra da Tarsila? No segundo capítulo da tese, eu faço uma leitura dessa pintura da Tarsila negra, que é do acervo do MAC, né? Colocando nesse contexto que o Ronaldo trouxe, né? Uma conferência que Oswald pronunciou em Paris em 23, chamado Esforço Intelectual do Brasil Contemporâneo, ele faz uma espécie de panorama da produção intelectual brasileira do começo do século XX, em que ele termina com uma referência ao legado dos africanos escravizados para a cultura brasileira. É um legado que ele coloca nos termos de como sendo o canto e o rufo dos tambores. Isso me chamou a atenção porque antes desse texto que ele escreve, pronuncia em francês em Paris, ele nunca tinha chamado atenção para esse elemento, para a presença da cultura africana na cultura brasileira. Da mesma forma que a Tarsila, antes dessa pintura negra, também nunca tinha, aparentemente, até onde eu sei, nunca tinha se interessado pela representação de figuras, de pessoas negras na sua pintura. Isso acontece quando eles estão em Paris. E aí o que eu levanto nesse capítulo da tese é uma série de construções que circulavam no imaginário europeu sobre corpos de pessoas, homens e mulheres negras, que produziam um discurso sobre esses corpos, colocando-os num lugar da selvageria, da animalidade, numa chave muito semelhante às exposições coloniais e universais que levavam pessoas de diferentes grupos étnicos para serem expostas nos pavilhões que esses países europeus que tinham colônias em África construíam para mostrar, para construir um discurso sobre esse corpo outro que aparecia ali. E nos anos 20 isso estava não só no imaginário dessas exposições coloniais que ainda continuavam acontecendo, como também nos cabarés, no teatro. Tinha uma cultura que ficou conhecida como negrofilia parisiense, em torno disso, da representação de homens e mulheres negros como selvagem. E eu leio a pintura da Tarsila nessa chave, como ela está tentando dialogar com esse imaginário. Um pouco diferente de outras leituras que existem sobre esse trabalho, que vão dizer que ele é uma antecipação das questões que a antropofagia coloca, porque tem a pintura Antropofagia da Tarsila, que em uma das figuras é uma espécie de repetição da solução formal da negra. Tem leituras que associam a negra com a fotografia de uma senhora negra que teria sido empregada da família Amaral e que está num álbum de viagem da Tarsila. Mas aí eu questiono um pouco a aproximação com essa fotografia, porque a senhora que aparece na fotografia, ela está vestida, ela tem um penteado, um cabelo que está penteado para trás, ela tem elementos que permitem situá-la numa determinada cultura histórica. Ela não é uma figura destituída de qualquer elemento de indicação cultural, como é a figura da negra. A figura da negra da Tarsila está associada ao mundo natural, com aquela folha de bananeira saindo atrás, não a um mundo que possui cultura e que possui uma complexidade cultural.
é um pouco por aí que vai a minha análise da negra. Eu faço também um exercício de contraposição com o autorretrato que a Tarsila produz no mesmo período, em que aí ela sim se representa dotada de diversos elementos que a situam historicamente numa cultura, na cultura moderna. Ela tem um vestido desenhado por um estilista importante, se não me engano, Jean Patou, francês. Ela tem o cabelo penteado, ela está maquiada, enfim, ela se coloca com todos os elementos da cultura que ela se identificava e pertencia. O que não é o caso da representação que ela faz da mulher negra. Então eu faço esse contraponto e a minha leitura ela está tentando dialogar com esse imaginário que circulava, menos numa chave de uma relação afetiva com uma suposta mãe negra que ela teria tido, que é uma leitura que circula sobre essa pintura. Tiago, a gente tem duas, agora parece que está ótimo, as pessoas falaram que melhorou muito, e a gente tem duas perguntas aqui do chat. Uma é do Mário Ramiro, e ele falou que o Tiago foi incrível saber do Grupo Quarteirão, do Oswald Flávio de Carvalho. O nome do grupo tem uma relação com a cidade, parece, e ele gostaria de saber o que eles fizeram juntos. Eu também fiquei muito curiosa com essa, que eu também não sabia, com essa relação deles dois ali com esse grupo. E a outra pergunta é da Cássia Aranha. Ela fala que o Oswald foi casado com a Patrícia Galvão, a Pagu, e pergunta se você poderia falar o quanto a Pagu influenciou a obra do Oswald de Andrade e se também você poderia falar alguma coisa sobre o casamento deles no Cemitério da Consolação, se eles tinham algum objetivo, alguma crítica ou alguma razão para isso, alguma coisa específica. Certo. Bom, do Grupo Quarteirão, Ramiro, aliás, um abraço, Ramiro foi meu professor na graduação. Eu, na verdade, não encontrei informações sobre que ações eles realizaram, né? Tem só aquele estatuto formando algumas comissões que o grupo deveria instituir ali para organizar a sua atuação, mas realmente é uma pesquisa que eu precisaria fazer, do que eles chegaram de fato a organizar. O Flávio de Carvalho e o Oswald se aproximam durante o período da revista de antropofagia, 29 e 30, o período que o Flávio de Carvalho faz aquele projeto da Cidade do Homem Nu, tem uma entrevista do Oswald defendendo vivamente esse projeto do Flávio de Carvalho. Eles se aproximaram muito nesse sentido de buscar, imaginar outras possibilidades de existência inclusive na cidade, que trouxessem essa relação com se livrar do peso das referências da civilização e da cultura ocidental. A ideia do homem nu é toda essa. O que eu conheço assim de mais que eu posso indicar como um material de pesquisa para falar de uma interlocução deles é essa defesa que o Oswald faz do projeto da Cidade do Homem Nu, a relação que eles constroem, o que eles chegam a fazer com o quarteirão, é uma coisa que eu precisaria investigar. Outra coisa que agora me lembra, né, o Oswald leu um trecho da sua peça A Morta no Clube dos Artistas, no Teatro da Experiência, do Flávio de Carvalho, no Clube dos Artistas Modernos.
Então, nesse momento dos anos 30, eles têm uma troca importante. É o que eu poderia dizer, porque do Quarteirão mesmo, a atuação, eu não descobri muita coisa. E aí a outra pergunta da Pagu, se eu poderia falar um pouco mais da relação do Oswald com a Pagu, é isso? E do casamento na Consolação. Se teve alguma influência, se a Patrícia Galvão se a Pagu teve alguma influência na obra do Oswald. Sim, eu acho que tem total. Acho que a descoberta que Oswald faz do comunismo nos anos 30 tem muito a ver com uma mudança também na maneira como ele entende a sua atuação política. Acho que tem muito a ver com a relação dele com a Pagu. Eles fundaram o jornal, né? O Homem do Povo, em que tinha a seção A Mulher do Povo, que era essa seção A Mulher do Povo era feita pela Pagu, tal. Tinha as ilustrações que a Pagu fazia para esse jornal. Acho que é um empreendimento que os dois fazem juntos ali enquanto durou a relação deles. Eu até analiso algumas dessas ilustrações da Pagu na tese, fazendo uma relação com questões que a antropofagia trazia, porque também não é porque ele buscou uma aproximação com o comunismo e com uma atuação política mais engajada nos anos 30 que ele deixou de lado todos os questionamentos que a antropofagia colocava. Ao contrário, ele é uma tentativa de dar uma outra orientação para aqueles mesmos questionamentos, mais engajado em ações diretas, vamos dizer assim. E do casamento da Consolação, eu não sei realmente se tem uma crítica por trás. Na verdade, eu nem não estou me lembrando direito dessa história, para ser bem honesto. Mas vou pesquisar e posso mandar para Cássio, se eu encontrar alguma coisa. Eu tenho umas 3 biografias do Oswald e também da Pagu aqui. Eu achei também muito legal isso que você falou agora dessa sua pesquisa, pensando que isso era uma coisa, por exemplo, que eu não conhecia nesse romance ali, meio roteiro de cinema, e é muito interessante também, porque o muralismo mexicano, eu acho que ele tem muito a ver com cinema, né? Quer dizer, toda essa multiplicidade de tempos, né? Que você tem uma narrativa ali, uma linearidade, e é legal pensar realmente nesse projeto, né? Num projeto que poderia, né? Ele poderia, sei lá, tem mesmo a ver com o cinema, o texto do Oswald, né? Essa relação entre texto, narrativa e imagem, né? E como como você falou, né? Os tipos de procedimentos. Achei super interessante isso. Fiquei pensando até no depois o filho dele, ele se envolve assim um pouco com o cinema, né? O Rudá, um tempo. Uhum. Eu acho que, por exemplo, esse romance, quando ele foi publicado, ele sofreu várias críticas, inclusive o Antônio Cândido, que era amigo do Oswald e tal, mas ele não gostou nada desse romance do Marco Zero. Escreveu falando muito mal, porque ele achou, a crítica que ele fazia era que a opção do Oswald por abrir dezenas de focos de personagens fazia com que ele perdesse a densidade psicológica dos personagens. Mas era justamente isso que ele queria, talvez. Ele estava tentando buscar um tipo de representação da sociedade paulista nos anos 30 que saísse da chave dessa investigação psicológica e buscasse uma investigação
pelos atos dos atos que as pessoas realizavam no espaço público, que determinavam as suas histórias de vida, as suas relações entre si. O romance ele vai iluminando nas cenas essas formas como as pessoas agiam, entendendo que esses atos eles eram atos históricos, carregados de histórias, né? De densidade histórica. Ele vai por aí. Então ele se coloca mesmo numa posição de escritor cameraman. Essa é uma relação que nem sou eu que faço. O Haroldo de Campos já chamou atenção sobre isso nos poemas do Oswald, né? Que os poemas do Oswald são como escritos por um camera eye, é um olho que vai tentando fixar ali lances da realidade e tal, e nessa narrativa literária dos romances, isso se configura por esse interesse em descrever quadros da realidade, assim, que mostram relações entre as pessoas nos seus atos. Tem uma relação muito interessante com o cinema mesmo. O Oswald estava mais do que consciente disso, como mostra esse roteiro que ele publicou. E é isso, tem uma vontade aí de mergulhar nessa relação mesmo, entender isso até onde isso pode chegar, né? Produzir uma leitura que na época não foi vista, né? Na época não conseguiram enxergar tão nitidamente essa relação. O Oswald era entusiasta do cinema, né? Isso desde cedo. Ele inicia muito jovem uma carreira como jornalista, cronista cultural, digamos assim. Em 1912, com 22 anos, você já encontra textos dele de crônica cultural e das primeiras salas de cinematógrafo que abriram em São Paulo. Ele estava indo lá e estava vendo isso. E nos anos 30, ele vai declarar, mais de uma vez, tem uma frase do Manifesto Antropófago que faz referência ao cinema americano, como algo que contribuiria para a demolição dos valores tradicionais e civilizatórios que a gente teria herdado do mundo eurocêntrico. Para ele, o cinema americano e a nudez que aparecia no cinema americano contribuiria para a demolição desses valores. O Manifesto Antropófago coloca isso. E depois ele vai dizer que também o cinema teria um sentido, inclusive, pedagógico, talvez até maior do que a literatura no mundo moderno, de formação de identidade, de formação política, de formação das pessoas, né? Eu acho que é inclusive isso que leva Oswald a tentar trazer para o romance estruturas e estratégias cinematográficas, porque ele entendia que era o cinema que estava falando mais com as pessoas na modernidade. Tá aí, são ideias que me vêm, que eu quero tentar aprofundar, talvez num pós-doc, né? Muito Muito legal. lentamente. Dentro do... Tiago, dentro desse espaço, eu no começo eu tentei frisar um pouco a retomada do assunto do crítico de arte. Eu nunca vi uma pessoa tão envolvida com a classe artística como o Oswaldo estava envolvido. E ele parece que o destaque em si da literatura, ele nessa época ele não conseguiu se achar entre a literatura e a crítica de arte. Isso foi um erro do tempo dele, ou você acha que com o decorrer do tempo ele poderia estar no trio do Mário Chamber, Mário de Andrade e Mário de Andrade também, né?
Mário de Andrade, Mário Scherer. Pedrosa. Mário Pedrosa. É. Eu acho, Ronaldo, você ainda quer completar alguma coisa? Não, tudo bem. Obrigado. Eu acho que o Oswaldo, vou comparar ele mais com o Mário, assim, Mário de Andrade. Ele não tem o perfil de, num texto, ele não é o tipo de escritor que vai num texto buscar justificar com análises minuciosas as afirmações que ele faz. Eu acho que ele se identifica mais com o tipo de escrita telegráfica, de manifesto, e até em muitos pontos enigmática, até o que foi uma grande dificuldade para mim, que estava com a tarefa de analisar os textos dele. Esse tipo de escrita não é o tipo de escrita da crítica de arte, por exemplo, do Mário de Andrade. Mário de Andrade, se ele faz uma afirmação, ele vai tentar justificar e analisar e trazer os elementos que permitem que ele sustente aquilo que ele está dizendo. Oswald não tem esse estilo. Ele é mais o escritor da iluminação. Ele lança uma coisa que pode conter uma análise muito profunda sobre o objeto que ele está discutindo, mas ele não vai desenvolver uma discussão muito minuciosa disso, como fazem também Mário Schemberg e Mário Pedrosa nos seus textos, que procuram sempre dar sustentação analítica às suas afirmações. Não era bem esse o estilo do Oswald. Por isso que eu acho que para mim, ele é um crítico de arte, entre aspas, ele tem um pensamento sobre arte muito interessante e denso nas afirmações que ele faz. Mas é isso, a gente tem que se contentar com essas pedras que ele lança em cima da gente e ver o que a gente faz com elas. Ele não vai desenvolver isso. Eu acho que ele, mesmo se ele tivesse atuando num sistema de arte onde tivesse uma crítica de arte já mais institucionalizada, assim, como depois no Brasil se cria, né, a partir dos anos 40 e 50, mesmo assim, não sei se ele se identificaria com esse perfil de escrita da crítica de arte. Acho que ele era mais o de atirar as pedras e ver onde elas caem, assim, por aí. Obrigado. A gente tem várias perguntas aqui, Tiago. Caramba! Tem primeiro a gente tem uma pergunta do Felipe. Não, do Felipe Barrocas. Ele pergunta primeiro, ele faz duas perguntas. Uma, se o romance O Marco Zero tem ou teve alguma adaptação, se você sabe se já teve uma adaptação para o cinema ou não. E depois ele pergunta se essa anulação do herói seria uma inversão de uma trama psicológica para uma social. E qual seria, então, a noção de história que o Oswald tinha? Então, acho que eu vou te fazer essas, que eu acho que é mais complexa, depois eu te faço. Certo. Depois tem mais duas, tá? Legal. Obrigado, Felipe. Eu não sei de adaptação do Marco Zero para o cinema, precisaria investir, mas também não sou um grande conhecedor, assim. Acho que precisaria investigar. Com certeza é possível, mas não sei se existe. Eu concordo com isso que você diz, ele é uma tentativa de sair do drama psicológico do romance burguês e buscar um outro tipo de narrativa, de enredo romanesco, que aí acho que, emendando até com a outra pergunta, a visão de história que ele tinha, e que o romance manifesta de alguma maneira, é a civilização ocidental estava passando por um período de crise do sistema capitalista também, ele acreditava muito nisso,
E o que o romance vai fazer é ver como que isso se manifestava em São Paulo, nesse contexto histórico específico da sociedade paulista pós-quebra da Bolsa de 29, que é esse o cenário que ele tem, de falência das oligarquias cafeeiras, um cenário depois pós-revolução de 32. Ele vai tentar entender isso que estava acontecendo, essa convulsão, vamos dizer assim, da sociedade paulista, como parte de uma crise maior da civilização capitalista, vamos dizer assim, que apontava para um futuro socialista, para um futuro onde de relações menos baseadas nas conquistas individuais, mais baseadas na solidariedade entre as pessoas de uma comunidade, que abrisse mão de valores individualistas. Isso deveria estar na forma da obra para ele. É por isso que ele vai decidir, não tem um personagem central. Tem diferentes núcleos de personagem, às vezes se tocam, às vezes não se tocam, mas tem alguns personagens que você segue mais ao longo do romance. Tem um personagem que é um militante comunista, tem um personagem que é o pintor, que tem um clube de artistas modernos, que também está discutindo revolução, como o Clube dos Artistas Modernos fazia. Às vezes eles se encontram e aí dá uma discussão, mas depois cada um segue nos seus núcleos e vão se desdobrando. Então, tem uma vontade de olhar para esses personagens, não pelos dramas que estão levando-os a agir dessa ou daquela maneira, mas pelo que é produzido nos atos que eles realizam juntos, nos encontros que acontecem entre eles. Que eu acho muito sofisticado como estratégia assim, de construção de narrativa nesse romance. Então é isso, a visão histórica que está por trás disso é essa que ele acreditava, né, da possível crise do sistema capitalista e a sua superação por um outro modelo de organização social. A gente tem aqui mais 10 minutos e eu tenho duas perguntas aqui. Não sei se o Ronaldo quer fazer mais alguma coisa, mas uma das perguntas é da Cássia de novo. Ela fala que em 2017 o Centro Cultural São Paulo organizou uma exposição chamada Mari Oswald, 100 anos de uma amizade, e ela pergunta o quanto de aproximação ou divergências realmente existe nessa relação, né? Tem muita história. E o Ramiro também pergunta se o Marco Zero também não poderia ser uma tendência dos artistas da época de explorar mesmo a alta tecnologia da imagem, como o Fernand Léger faz no Ballet Mécanique e o Picabia com o Entr'acte lá, né, do René Clair. E é isso. Ronaldo, não sei se você quer perguntar mais alguma coisa, que daí a gente faz aí um encerramento, o Thiago dá uma resposta de encerramento aí. O Ronaldo vai... Eu acho que ele travou. Responda. Legal. Responda essas daí eu dou um encerramento também. Legal. Então, pegando a da Cássia, eu acho que essa dicotomia que se criou, essa polarização que se criou entre Mário e Oswald, ela é mais artificial, assim. Eu acho que eles estavam muito antenados, muito sintonizados em várias discussões, inclusive o Mário, por exemplo, é tido como um intelectual que teve uma preocupação mais institucional, chegou a ter uma atuação institucional no Departamento de Cultura e tal. Mas o Oswald tinha essa preocupação tanto quanto. Você vai encontrar um texto que eu discuto na tese, é uma proposta que o Oswald chegou a rascunhar durante
um pouco depois da viagem histórica que os modernistas fazem às cidades mineiras, em 1924, junto com Blaise Cendrars e tal, o Oswald deu algumas entrevistas durante essa viagem, extremamente preocupado com o destino do patrimônio histórico que ele estava vendo ali, que ainda não era, né, patrimônio histórico. Ele reconhecia como um patrimônio histórico de uma civilização do ouro, como ele chama, a civilização colonial ali, o barroco mineiro colonial, e ele muito preocupado com a destruição desse patrimônio, não só em Minas, também na Bahia. Ele tem um texto que ele fala, e ele esboça um projeto para apresentar, se não me engano, para o Washington Luiz, que era um político com quem ele tinha proximidade, foi padrinho do casamento dele com a Tarsila do Amaral, Washington Luiz, apresentar esse projeto de criação de um serviço do patrimônio histórico, que depois quem vai ser reconhecido como alguém que articulou isso e deu origem ao SFAM, ao Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, é o Mário, mas com todos os méritos que lhe cabem nisso. Mas o Oswald também se preocupava com isso. Então, isso mostra, por exemplo, um ponto de contato entre esses dois. O Oswald passa muitas vezes a imagem de ser uma figura despreocupada de deixar um legado, só destruidor. Ele representa o lado destruidor do modernismo e o Mário o lado construtor, mas eu acho que é um equívoco pensar assim. O Oswald tem tanta preocupação construtiva quanto o Mário tinha. Tem um outro texto dele também que ele defende a criação de um museu de arte antiga e moderna em São Paulo, um texto dos anos 30. Só vai se começar a ter uma discussão sobre a criação do MAN em meados da década de 40, mas já nos anos 30 Oswald estava começando a entender que se o modernismo quisesse se projetar, né, de alguma maneira, para o futuro, ele precisava deixar um legado institucional, com a criação de um museu, por exemplo. Então, na tese, eu tento mostrar esses outros lados do Oswald, um pouco também para desfazer essa polarização que existe entre ele e Mário. Claro que isso se deve pelo fato dos dois terem brigado nos anos 30 e nunca mais se falado, tal. Mas acho que fundamentalmente as preocupações eram muito próximas, né, entre os dois. E da pergunta do Ramiro, acho que tem tudo a ver. O Oswald conheceu o Léger no momento em que o Léger estava trabalhando no Ballet Mécanique. Certamente ele conhecia essas experiências. O Oswald teve uma visão sobre fotografia a princípio um pouco conservadora. Eu trabalho isso bastante num texto que vai sair num livro sobre fotografia moderna editado pelo Instituto Moreira Salles. Eu falo exatamente sobre a relação do Oswald com a fotografia. Ele teve, num primeiro momento, uma relação negativa com a fotografia, porque ele entendia a fotografia numa chave de espelhamento do real, e para ele a literatura não deveria ser um espelhamento do real, não deveria reproduzir os fatos, como a fotografia supostamente faria. Isso em textos de 1920, 21. Depois, quando ele volta de Paris, depois dele ter tido contato com Cendrars, cuja escrita também tem uma relação importante com o cinema, e com Léger, ele escreve o Manifesto da Poesia ao Pau-Brasil, em que já tem uma relação completamente diferente com a imagem técnica. Já tem um reconhecimento da imagem técnica como instrumento de produção de
novas visões sobre o mundo, sobre os objetos, sobre as coisas, do qual o poeta podia se valer para criar. Então, eu acho que essa aproximação que o Ramiro faz com o cinema de vanguarda, que estava sendo produzido nos anos 20, tem tudo a ver mesmo. E é isso. Aí depois o Oswald vai seguir na sua carreira como poeta e escritor, buscando formas de trabalhar com palavras esses novos mundos de imagens que a imagem técnica produzia. Acho que é isso. Obrigado pelo gancho aí, pela pergunta, Ramiro. Pois é, então, só temos a agradecer pela essa experiência que a gente teve com você, Thiago. Agora, completando um pouco, se você pudesse nos acalentar também com a tua impressão e falar um pouco da antropofagia, já que eu não quero voltar a falar da fama do galanteador Oswaldo, porque isso não vale. Você poderia explicar um pouco mais essa antropofagia, o pensamento dele exato sobre o que é isso? Porque eu estava entendendo que a repusa com a negra lá, daquele momento, e, e, e da figura branca como o posicionamento deles, o manifesto antropofágico veio a favor do nacionalismo e veio contra o colonialismo, né? E estava muito na questão do alimentar, do comer, do antropofágico, né? Do assustador. Isso tinha um contexto na época ou não? Vamos ver se eu consigo articular, Ronaldo. O Manifesto Antropófago, para mim, ele é o grande texto do Oswald. Acho que tem esse lugar construído em torno desse texto, eu concordo com essa posição que esse texto tem na trajetória do Oswald. É a formulação mais sofisticada que ele faz dessa relação complicada do intelectual brasileiro com as referências intelectuais europeias. Ele já vinha pensando nisso antes. Tem textos dele de 23 que já discutem esse problema do eurocentrismo das nossas referências, e ele sintetiza no Manifesto Antropófago uma posição de, como você falou, né? Devorar essas referências, mas produzir com elas algo que as destrua de alguma maneira também. Acho que é aí que tem uma dimensão de descolonização do imaginário nesse texto, né? Produzir a destruição dessas referências, pela absorção dessas referências. E produzir com isso novas imagens ou outras imagens sobre nós, né? Sobre qual é o nosso lugar como intelectuais produzindo no Brasil. Onde eu acho que existe um problema e que está sendo apontado mais recentemente assim no texto, é que ele vai se valer de elementos do pensamento ameríndio, da mitologia tupinambá, mas nem Oswald, e acredito que também nem Mário, tinha propriamente uma preocupação e uma atuação política em relação aos direitos dos povos indígenas nesse território que a gente chama de Brasil. A referência que ele vai buscar para produzir o seu manifesto são textos históricos.
são os textos dos viajantes, dos etnógrafos. É daí que ele vai beber para construir a sua relação com o pensamento ameríndio, e não emerge do Manifesto Antropófago uma ideia desse pensamento ameríndio como um pensamento vivo. Que eu acho que é a crítica que intelectuais e artistas indígenas contemporâneos fazem à antropofagia. A antropofagia, de alguma maneira, ainda repete esse equívoco histórico de entender os indígenas no passado e de não vê-los como o pensamento indígena como um pensamento vivo. Eu acho que talvez caiba-nos agora devorar a antropofagia para devolver uma outra relação com o pensamento indígena, dos indígenas que vivem no território das Américas. Acho que sobre a antropofagia teria isso para finalizar, Ronaldo. Não sei bem se eu respondi a sua questão, mas... Não, completamente. Obrigado, hein? Obrigada, Tiago. Obrigada, Ronaldo. Foi bem legal. Acho que você finalizou de uma forma muito bonita, Tiago, porque acho que se atualizou ali, talvez, um projeto que estava no trabalho do Oswald. Então, super obrigada por participar, obrigada para as pessoas que estão assistindo, e quem quiser um certificado... Opa, apagou, acordou. Apagou, acordou. Quem quiser um certificado, acho que tem que preencher o formulário, que a gente pode mandar o certificado de participação para vocês, tá? Obrigada, e boa noite, e obrigada, Ronaldo, obrigada a todo mundo aí. Obrigado, Tiago. Obrigado, boa noite, pessoal. Tchau.